mais um pouquinho de retorno aqui, Fabrício, por favor. Um pouquinho só. Queridos, a gente falou domingo sobre paternidade. E eu vou falar hoje sobre Lucas capítulo 15. A gente já falou durante muito tempo em cima dessa passagem, mas hoje eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente. Eu queria a sua atenção. Eu poderia estar com o PowerPoint, né, eu faço isso, mas como eu estou querendo mais atenção e concentração para receber, se a gente coloca, a gente fica dividido entre a razão, olhar, interpretar, e a nossa, digamos, distração do próprio celular. Fica meio difuso. E quando você está aqui, você faz o quê? Bota o celular aí no bolso, está no silencioso mesmo, e deixa aí. São 40, 50 minutos que a gente ministra. Então, é melhor para você receber, assim como domingo eu pedi isso para você, hoje também. E, por coincidência, a gente vai falar a partir da pessoa do Pai, de Lucas 15. E antes que a gente leia, pode deixar na tela esse texto aí, a gente vai pensar algumas coisas, fazendo um link com o domingo passado. E, por coincidência, a Fernanda leu 1 João, capítulo 1, que ele falou, nós temos um advogado junto ao Pai. Interessante que o texto que Fernanda leu começa exatamente isso. Nós temos um advogado junto ao Pai. E o próprio João, mais na frente, no capítulo 2, ele vai dizer, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo não procede do Pai. Essa linguagem, o Pai, é a linguagem essencial do Evangelho. E eu vou falar para vocês por que a gente vai falar sobre isso hoje. Porque eu não gostaria que nós fôssemos uma igreja de empregados, nem uma igreja de escravos, nem uma igreja de servos, ou, se você quiser, mas aí alguns dizem isso, mas eu não gosto dessa expressão, uma igreja de bastardos, que seriam filhos sem pai. Né? Mas aí eu vou tirar a palavra bastardos, eu vou dizer, eu não gostaria que a gente fosse uma igreja de escravos, de empregados. Nós não queremos isso, nós não desejamos isso. Então, a gente tem que entender que hoje a gente vai falar de uma mentalidade. Repita, mentalidade. Diga de novo, mentalidade. Então, é uma lavagem na sua mente. A palavra tem que produzir em você uma nova realidade. João capítulo 14, verso 7. Eu não estou nem lendo, esse texto aí é que a gente vai ler. Mas eu estou citando. João 14, 7, Jesus diz assim, se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E quem me vê a mim, vê ao Pai. E ele diz também, naquele dia vocês saberão que eu estou no Pai, e o Pai está em mim, vocês estão em mim e eu estou em vocês. Ou seja, nós temos que resolver esse ano de 2025, essa questão da paternidade e da relação com o Pai, de um jeito ou de outro. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ele disse para mim assim, aí eu não tenho dificuldade com isso, porque para mim é essencial que eu me relacione com o Pai. E domingo passado uma pessoa veio à frente e eu pedi para orar e dizer papai. Eu pedi isso, que a palavra Abba Pai significa papai. E, na verdade, Abba Pai nem significa isso, significa papi. Papi. Abba Pai é papá, papá, papá. É isso aí no aramaico, é papá. A pessoa veio aqui e não conseguiu orar. Não conseguiu falar. E ficou triste, porque começava a falar, papai, aí, Senhor, papai, e não consegue. Alguém disse, também ouvi um testemunho recente de alguém que disse que, ouviu de um pastor que disse o seguinte, se você não teve uma relação plena com seu pai, é impossível você se relacionar com Deus. Essa é uma frase de uma tamanha estupidez, de uma absurda estupidez, não tem nenhuma base bíblica, e não só não é verdade, como ela é destrutiva, ela traz um dano muito grande. Porque aqui tem pessoas de várias realidades com o seu pai, e todos, independente da realidade, foram chamados para se relacionar com o Pai Nosso que está no céu. Então, a gente precisa passar limpo essa história, e a gente vai usar a história de Lucas 15 para fazer assim, passar isso a limpo. Então, vou fazer uma oração agora, e a gente vai meditar, deixar-se ministrar, para entrar na passagem de Lucas 15. Vamos fechar nossos olhos. Pai bendito, eu te amo, Senhor. Tu és maravilhoso, porque criaste um caminho até o Senhor. E um caminho igual nós, que comeu pão, que bebeu vinho, que riu, que cansou e suou, Jesus Cristo.
um caminho que sabe o que é padecer, homem de dores. Obrigado por esse caminho, Pai, porque agora a gente consegue se aproximar de Ti sem medo, por causa de Jesus. Obrigado, Senhor, e peço que o Senhor abra o entendimento para que uma nova mentalidade, Senhor, aconteça, se esclareça, se elucide e se estabeleça aqui, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Lucas capítulo 15, eu vou ler o verso 1, 2, 3, e um pedacinho do 4, um pedacinho do 8. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. A igreja lê o verso 2. Este recebe pecadores. Então, Jesus lhes contou esta parábola. E eu vou ler só o início do 4, e a gente vai pular para o 8. Olha o início do 4, o que diz: qual de vocês é o homem que... Qual de vocês quem? Os fariseus e os publicanos, os fariseus e escribas. Qual de vocês, escribas, é o homem que... Agora verso 8. Verso 8. Ou qual é a mulher que... Agora o verso 10. Verso 10. Verso 11, perdão. Verso 11. Olha o que diz o verso 11. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. Então nós estamos diante de quê? Um diálogo com religiosos que estavam chateados porque Jesus conversava com publicanos e pecadores e, pior ainda, ele comia com eles. Publicanos e pecadores é funcionário público, tá? Funcionário que serve a Roma. Então eles tinham raiva desse tipo de gente. Então eles estão com raiva porque Jesus se relaciona bem com essas pessoas. Eles são religiosos. Então Jesus vai dar 3 exemplos. Primeiro exemplo: qual é o homem que, tendo os 99, 100 ovelhas, perde uma, não deixa as 99 e não vai atrás daquela? Digo-vos que se ele encontrar, ele vai chamar os seus amigos, que grande alegria vai ter, que ele vai fazer uma festa: achei minha ovelha perdida. Qual é a mulher que, tendo as suas dracmas, ela perde uma na sua casa, varre a casa, e quando acha a casa, ela convida suas amigas e festeja com as suas amigas porque achou a dracma. Então ele está dizendo: vocês sabem, você por acaso é algum desse tipo de homem? Você conhece alguma mulher assim? Então ele vai trazer essas histórias para poder, depois da história, ter uma conclusão. E a melhor das histórias não é nem da parábola da ovelha perdida, nem a da dracma perdida. A melhor história é essa história do verso 11, que eu vou ler com vocês, em seguida até o 32. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali desejava ele alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Eu vou me arrumar, voltar para meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para seu pai. Vinha ele, esse jovem, ainda de longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comemorar e festejar. E aí vem a frase: porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. E o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar.
Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que eu sirvo o Senhor, e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meus queridos, já estamos vendo aí que a parábola ela tem muitos ensinos. Um filho quer prazeres, outro filho quer os bens. Dois filhos, duas atitudes. Um filho decide o quê? Não, eu quero conhecer a vida. Irmãos, essa atitude de querer conhecer a vida é por estar tendo sido, de algum modo, privado, seja porque foi castrado, seja porque foi proibido, seja porque seja. Filhos de crentes, acontece muito isso. Eles são bem formados, bem criados. Eu fui criado num lar cristão. Pode ser que em um dado instante a pessoa, como filho de cristão, andou zeloso, correto. De repente o sujeito diz assim: rapaz, eu nunca fui em festa, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, nunca puxei um baseado, sei lá o quê. E dá na telha aquela ideia. Aquela ideia pode vir de Satanás? Pode. Pode vir de alguma pessoa? Pode. Mas não importa a origem. O fato é que ele está naquela posição e ele rompe com a posição que ele está. E ele simplesmente... Aí é que está a questão. O pai está durando demais. Quando é que você tem uma herança? Quando é que você tem direito a uma herança? Quando o pai morre. O sujeito vai... Pô, velho, esse velho não morre. Pô, velho, o cara teve AVC ano passado, Jesus curou. O cara caiu, quebrou o fêmur em 2000 não morre. E a pessoa fica pensando: eu quero que morra, porque se morrer, eu vou ter herança. Mas ele não morre. E aí o filho mais novo fala: sabe de uma? Eu quero meu dinheiro, enquanto você está vivo mesmo, me dá logo minha parte. São dois filhos, então o mais velho tem que ganhar o dobro do mais novo. Então o pai dividiu em 3 partes a herança, pegou 1/3, vendeu tudo, aquela fazenda, os bois, e deu para aquele filho mais novo. O filho mais novo, então, vai partir. Agora, preste atenção. O filho mais novo, ele não tem interesse no relacionamento com o pai e não tem interesse de ficar com o pai. O filho mais novo quer os bens. O filho mais novo quer os bens. Por isso ele diz: me dê. Se o pai morrer, se ficar vivo, não importa, eu quero meu negócio. Então, nós vemos que tem aí um problema. O pai, muito tranquilo, está criando 2 filhos e um deles não o ama. Um deles não ama, um deles está com problemas e ele quer curtir o mundo. Esse aí, ele não quer o pai. E ele deixa, e agora o impressionante é que o pai é dono da fazenda e o pai não reteve. Talvez um de nós faria assim: nananina, não, você só vai ter meu dinheiro quando eu morrer. E ore para eu morrer, porque se não tiver, e se você me perturbar, ainda bota no testamento que você nem leva nada. Ele podia muito bem fazer uma chantagem assim com o filho, mas não foi assim que aconteceu. O filho disse: você quer? Tudo bem, leve. E deixou o filho ir embora. E aí vem o pior: deixou e não foi atrás. O pai deixou ele levar a herança e ainda não foi atrás. Essas coisas aqui, irmãos, é muito interessante. Eu fico pensando uma outra coisa nessa parábola. Cadê a mãe? Cadê a mãe dos 2 sujeitos, né? Esses que a gente poderia dizer é filha da mãe, não? Não, nem isso. Nem filha da mãe não são, porque não tem mãe nessa história. São filho de um pai, mas também nem filho do pai não são, porque não estão nem aí para o pai. Esses caras são o quê? Esses caras são crentes. Eles são crentes. A Bíblia diz em Provérbios 26:3, que a vara, o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara é feita para as costas. Olha, já está na tela. Ó. O açoite para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo. O sujeito sai para curtir, quando chega lá na frente, começa a apanhar, começa a perder, começam a tirar tudo dele, começa a dar-lhe varada, ele começa a ter perdas. E aí, irmãos, eu quero falar aqui, antes de fazer um ensino mais denso, que assim é a vida de muitos de nós.
Dias atrás eu estava conversando, eu não vou citar nenhuma conversa com quem eu estava conversando, tá? Estava conversando com algumas pessoas e eu disse assim, é interessante, a gente está preocupado com nossos filhos, mas que dia você se converteu? Você era adulto ou criança? Aí vai, adulto. E você? Adulto. Adulto. A maioria de nós tomou uma decisão para seguir Jesus, adulto. A maioria sim, adulto. Chega a uma determinada fase, a ficha cai. Lucas não. Eu não. Simeia não. Poucos tomaram a decisão. Fernanda se decidiu adulta. A maioria de vocês se decidiu adulto. Então o que acontece? Que você vê, o ensino que o pai dá não garante que a pessoa será salva. Claro que não. Por quê? Porque está acontecendo uma ebulição dentro do coração da pessoa e ninguém sabe qual é essa ebulição. Por isso que os pais ficam tão tensos. Ai, meu filho está usando droga. Nem sabe se está usando droga, mas supõe. Meu filho isso, meu filho aquilo. Eu quero dizer que Jesus alcançou você adulto. Então por que está preocupado com seu filho? Mas aí é que está a história. Não, eu vou ficar preocupado com meu filho, sim. Tá, tu vai tirar os cabelos, mas eu quero dizer para você que o pai da parábola não ficou. O pai da parábola não ficou. E o pai da parábola é uma figura de quem, meu irmão? Jesus está mandando essas parábolas para a gente aprender o coração do pai para se relacionar com o pai. O pai não vai prender ninguém. A gente dá orientação para casamento. Minha filha, faça isso. Meu filho, faça aquilo. E tu não faz. O que acontece com você? Cai na tua cabeça aquele bando de... né, que joga para cima. Cai na tua cabeça. E aí azar. Exatamente o que o pai falou. Tu quer? Vai, azar seu. Essa frase parece muito seca. Não, ela seria seca se o pai tivesse saído correndo atrás dele. Mas o pai não foi, então eu tenho direito de fazer a mesma coisa. Ah, mas aquele cara não está vindo mais para a igreja. Me diga qual passagem na Bíblia o pastor vai atrás da ovelha. Me diga. Essa daqui, não, senhor. Quando ele vai atrás da ovelha, a explicação da parábola é: assim a alegria no céu, quando pecador se arrepende. É conversão, irmão. É conversão. O sujeito não veio para conexão, não sei o quê. Ô, rapaz, o que foi que houve? Nada não. Ah, eu não estava bem. Você fala, Senhor, dá-me graça para perguntar a terceira vez. Como é que está, Senhor? Rapaz, depois eu converso. Você pega o celular, não faz isso não, porque o celular é seu. Aquela pessoa não é sua, mas o celular é seu. Não joga no chão que você vai se perdendo. Mas sobe aquele negócio, você está se preocupando com a pessoa. Vai chegar uma hora você falar, não vai perguntar não. Por que não? Porque não tem na Bíblia. De eu ficar atrás de gente, como o pai não foi atrás de gente. A gente chama, fala, pergunta e vai. Não quer? A vara é feita para as costas do tolo. Fique tranquilo que papai do céu vai mandar um espírito de vara para te trazer. Espírito de vara. Mas é assim. Não tem esse espírito na Bíblia não, você entendeu? Irmãos, isso é terrível. Eu preferia muito mais que o pai. Meu filho, não vá não. O mundo é terrível. Aquela região ali, só tem mulher vagabunda. Não vá não, meu filho. Eu vou mandar. Fulano, acompanha ele ali. Leva ele ali no... Nananina não. Tu vai, quebra a cara e apanha. Irmãos, quando a gente apanha, quando a gente perde, tem uma coisa que nunca recupera. O quê? Caterine já respondeu, o tempo. Você ficou 5 anos longe de Jesus? Pode ser que não recupere o casamento, pode ser que recupere. Pode ser que não recupere o carro, pode ser que recupere. O tempo? Jamais, mon chéri. Nunca mais. Você ficou 5 anos longe de Jesus? A banda andou, o trem andou, e já era. E o pai não faz nada, ele sabe disso e não vai atrás do cara? Não vai. Então, eu vou te dar um conselho. Se jogue nos ensinos para se proteger e ganhar tempo. Se jogue nos ensinos, porque você tem que se jogar, mas eu também. Deixa eu te dizer o que é a diferença entre a mãe e o pai. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 1, verso 8. Deixa ele colocar aí, Provérbios 1, 8. Existe diferença de pai e de mãe. Por isso que a mãe não está na parábola. Por que a mãe não está na parábola? Porque a mãe é a igreja.
A mãe é a igreja. A mãe não é Maria, não, viu? A mãe é a igreja. Agora, por que ela não está na parábola? Eu vou lhe explicar. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios 1:8. Vamos ler, igreja? 1, 2, 3. O que o pai tem para você? O que o pai tem para você? Ensino. E o que a mãe tem para você? O que é a instrução? Qual é a diferença de instrução para ensino? Ensino, eu fecho tudo o que tem que ser. E a instrução é como você faz para o ensino praticar. É como se fosse a engenharia e a área técnica. Olha, é assim a teoria, a resistência do material é assim, a viga fica dessa maneira, o ferro tem tal taxa de resiliência, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí fala assim, vamos para a área técnica. Pega o ferro aqui, bota para lá e entorta ele aqui. A instrução é a prática do ensino. O pai ensinou, meu filho, é o seguinte, tudo aqui é seu, você é meu filho, ninguém rouba nada de você, tudo quando eu morrer é seu. O pai ensinou tudo. Provavelmente é suficiente, irmão. É suficiente. A mãe está lá, ouça seu pai lhe falou, não faça isso. Seu pai não já lhe... o papel da mãe é, o seu pai fala, rapaz, olhe que eu falo com o seu pai. O papel da mãe é esse, é usar o ensino do pai e fazer a instrução daquilo que foi ensinado pelo pai. O pai pode não gastar tempo de ensinar, mas se ele ensinar geral assim, pessoal, todo mundo dormir 9 horas, aí ele sai e vai embora. Aí, que foi que seu pai falou, que horas é, vai para a cama. É claro, a mãe instrui, o pai ensina. Mas aí o que acontece? Não tem mãe aqui? Não, mas tem pai. E o pai ensinou. E o camarada fez o quê? Chutou o ensino do pai e caiu fora. E aí eu passo para a segunda coisa. O homem está lá sofrendo, a vara para as costas do tolo, e ele vai tomar consciência de voltar. Presta atenção. Todo mundo aqui passou ou passa. Todos aqui passam por essa mesma situação. De se afastar do pai, tomar porrada, todos, eu incluso, tomar umas porradinhas e ter que fazer algum caminho de volta, todo mundo aqui. E nesse caminho de volta, o que acontece? Primeiro, a consciência é tomada, infelizmente, queridos, no sofrimento. Quero dizer para você que é impossível que a vida vá lhe privar do seu sofrimento. Isso é impossível. O sofrimento é pedagógico, irmão. A dor é pedagógica. Infelizmente, é verdade. E ele está lá, sem alfarroba, sem, as verduras dos porcos, sem oportunidade, sem reconhecimento, desprezado, largou tudo. E ele as circunstâncias começam a fazer o que com ele? Levá-lo a uma reflexão. E aquelas circunstâncias difíceis que você já viveu, incluindo doença, incluindo abandono, incluindo perdas, incluindo mortes. Hoje eu estava assistindo um vídeo, eu coloquei no presbitério, acho que coloquei nos líderes, não sei se coloquei, acho que não, presbitério, eu vou colocar nos líderes, um vídeo de Ariovaldo, e ele começa a contar o que é que a tragédia faz. E eu mandei para Frank. O que a tragédia produz nele? E ele vai contar, eu vou colocar para a igreja. A tragédia arranca tudo. Ele diz que tira você da sua localização, a tragédia. Casamento, é uma tragédia, é um negócio pesado, mas obriga o cara a fazer uma revisão da sua vida. Irmãos, eu vou dizer um negócio, atente para a palavra de Deus, para não ser necessário tragédias se tornarem o seu professor. Atente para a palavra de Deus, para não precisar a tragédia se tornar o seu professor. E aí, aquele jovem toma consciência, porque ele tem que conscientizar-se sozinho, não tem Espírito Santo nenhum, ele está vendo a perda, e ele disse, eu me arrependo. O que é arrependimento, irmão? Metanoia. O que é metanoia? Mudança de noias, é mudança de entendimento. Rapaz, tem uma coisa errada comigo. Eu perdi tudo. Rapaz, não tem condição, não, mas não vou voltar nada para meu pai. E ele fica naquele dilema, volto, não volto, quero, não quero, vou, não vou. Até que chega uma hora e fala, eu já sei o que eu vou fazer. Olha o que o texto diz. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou levantar-me, vou voltar e eu tenho uma saída brilhante. Eu vou pedir emprego. Olha a saída brilhante, eu vou pedir emprego. Por que eu estou falando, queridos? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado um dos seus filhos, faze como um dos seus jornaleiros. Por que ele está falando isso?
Porque uma montanha de crente é empregado de Jesus e de Deus. Um monte de gente cheio de consciências de erro, ao invés de voltar como filho, volta como empregado. A mentalidade de que não é mais digno. A mentalidade de que não tem mais condições de retomar a sua vida, porque fez besteira. É impressionante isso. Igreja de empregados não é igreja de filhos. O homem volta com a cabeça certa de que vai conseguir emprego. Então ele vai andando com a carteira de trabalho assim, todo acabado, mas a carteira de trabalho está aqui. Ele vai andando. Ai, Deus tenha misericórdia da minha vida. Senhor, abre as portas, Pai. Pai, Tu está vendo a minha sinceridade. Tu estás vendo, Senhor, o quanto eu sofri. É igual a oração de crente. Na hora de orar, ele mostra para Deus a quantidade de sofrimento, a quantidade de coisas que está passando, a quantidade de coisas como são difíceis. Senhor, me ajuda, abre as portas para eu conseguir um emprego com meu pai, que meu pai possa abrir a oportunidade, porque Tu sabes, Senhor, o quanto eu ralei para tirar essa carteira de trabalho. É desse jeito que crente faz. Você pode ver, irmãos, gente, crente precisando, necessitando de oração, faz corrente dos 318, dos 70, tudo que for número da Bíblia faz. O povo aparece, não sei se já foi, algum dia você já foi convidado para uma corrente dessas assim? Meu Deus do céu. E eles chegam com a carteira de trabalho. Nem pode abrir a boca, porque quando ele está chegando, quem fala não é ele. Quem corre não é ele. O pai corre em direção a ele, o beija, e o pai fala e não fala para ele, fala para os empregados. Porque ele não é empregado. Ele é meu filho. Ele se acha empregado, mas é meu filho. Você está entendendo por que eu estou falando de igreja de empregado? Ele está ali, ele vira para os empregados que são os de cá e fala assim: traga o melhor vestido, traga um anel, traga a sandália e não esqueça de matar o bezerro gordo, porque começou a festa. Irmãos, a diferença é absurda. Cadê a carteira de trabalho que ele não assinou? Cadê aquele discurso daquele jovem que não existe mais? Sabe por quê? Este é o Pai que Jesus revela. O Pai que Jesus revela não olha currículo nem carteira de trabalho. O Pai olha quem você é nos projetos dEle. Ele olha para você quem você é no plano dEle. Ele olha para você, você é meu filho. Você que olha para você dizendo que é empregado. Mas Ele te olha dizendo que é filho. Então nós estamos precisando de quê, irmãos? Do olhar do Pai. Nós estamos precisando entender o olhar de papai. Porque Ele sabe olhar. Porque Ele sabe o que nós precisamos. Amém? Você pode fechar seus olhos e fazer uma oração ao papai? Faz oração de 30 segundos a papai aí. Faz agora. Agradece a Ele. Ama Ele aqui por 30 segundos. Aleluia. Estou indo para o final. Aleluia. Pronto. Aleluia. Mas, irmãos, a história não acaba aí. O filho chega para ser empregado e é filho. Mas tem um outro cara na história. E esse cara está fazendo o quê? Esse cara está fazendo o quê? Coloca aí o texto bíblico de Lucas capítulo 15. Eu vou ver qual é o texto aqui. Lucas 15. Qual é o versículo? Lucas capítulo 15. Livro Lucas capítulo 15, verso 25. Verso 25. Olha só. Ora, o filho mais velho ele estava trabalhando. Ele era empregado. Ele era homem do batente. Ele era homem de trabalho. Quando voltava de um trabalho do campo, ou que não fosse trabalho, mas ele era homem do trabalho. Ele vê a festa, porque reino de Deus é festa.
Essa semana eu perguntei na conexão, falou assim, e aí, como é que vai ser? A última conexão essa semana, né? Aí o líder me respondeu, vai ter festa. Eu digo, de novo? Não foi ontem a festa? Ele porque sobrou carne e amanhã a gente vai fazer festa de novo. Eu falei, tá certo. Reino de Deus é lugar de festa. Aqui é festa na ovelha, festa na dracma, festa no filho pródigo. E aí você continua, eles chamam dos empregados. E aí, agora no verso 29, o pai sai para falar com ele. O pai é demais, mas o pai sai correndo para o filho, abraça o filho, faz festa para o filho. Aí o outro chega enchendo o saco. Todo aborrecido, lá vai papai de novo. Diga, meu filho, o que foi que houve? Aí o cara é borrado, verso de número 29, começa como? Mas ele respondeu ao pai. Volta aí, 29, essa é a segunda parte. Primeira parte do 29 diz assim, faz tantos anos. Eu vou ler tantos anos, e você lê a outra frase. Ô pai, faz tantos anos. De novo, faz tantos anos. Outro empregado. 2 empregados. Um empregado e aqui um outro empregado. Cadê os filhos, irmão? Não tem filho. Esse pai tem 2 empregados. Não, ele tem 2 filhos. Ou tem 2 empregados, ou tem 2 filhos. Porque o problema é como você se vê, como você age, como você se procede. Ele volta e diz assim, eu toquei na banda, dirigi louvor, líder Joade, fui para o Congresso Internacional de Joade de Novo Hamburgo. Servi no Videira Café, fiz churrasco para a minha conexão. E agora, você pega Romário e apresenta como membro. É assim. O filho mais velho é assim, viu, Romário? O filho mais velho é assim. Romário, quem é Romário? É desse jeito. Ele tem currículo. Empregado tem currículo. Eu preguei domingo passado. Tantas almas. Isso é mentalidade de escravo. Qual é a mentalidade do pai? Meu filho. Engraçado, o pai, 31. Qual é a primeira palavra que o pai fala para aquele rapaz? É 29, é o 31. Então, o pai respondeu. Você pode ler para mim o que o pai respondeu? Só isso. Só isso. O que foi que o pai respondeu? Ele está chamando o cara. Joga fora essa carteira de trabalho, porque eu não contratei você. Você não é da minha escala de empregado, você é do meu coração. Você mora aqui. Você não mora na minha ficha salarial, na minha folha salarial. Você mora aqui, cara. Acorda! Irmãos, agora vai as coisas práticas. Toda vez que você está contabilizando créditos para com Deus, você sai da posição de filho para a posição de empregado. Toda vez que você junta méritos pelo seu bom comportamento, você sai da posição de filho para a posição de empregado. Toda vez que você olha alguém e compara esse alguém com você, dizendo que ele é inferior, você acabou de afirmar que você é empregado, que não é filho. O pai sabe que tem um cara em conflito. Esse cara que está em conflito, eu podia chamar o nome de Minos, que é em latim. Podia chamar Minos. É um cara que está em conflito, conflituoso. Todo mundo que tem 3 filhos aqui sabe que um é outro é outro. É assim, né? Quem tem um só não sabe. Por isso que é bom ter vários, para ter vários conflitos, né? Aí você tem 3 filhos, 3 conflitos. Um é de um jeito, outro é de outro. Aí está aquele menino ali, cheio de conflito. Não come brócolis, não come carne, não come peixe. Não, aí você, rapaz, nasceu virado para onde isso aí? E você fica, ele tem conflitos, depois ele come tudo quando fica adulto. Mas fica aquela tribulação, né? O menino daquele jeito X, né? O outro já é de outro jeito. Então não vai ter. E aquele pai fala assim, eu tenho um filho aqui, meu Deus do céu, esse filho vai apanhar. Esse filho vai apanhar, que eu não estou, já degado é pena. Aí o anjo chega para ele e fala assim, então, tranque o quarto dele. Não trancar coisa nenhuma, que se ferre. Aí a mãe, que Deus teve que tirar, a mãe, graças a Deus da parábola, que se a mãe estivesse lá, fala, não, pelo amor de Deus, né? Tome, mãe, tome aí. Tome, mãe. Não sei o quê. Tirou a mãe da parábola e falou assim, deixa se ferrar, porque só aprende assim. Ou aprende pela instrução, ou aprende pela vara.
É por isso que eu estou falando a você, rapaz, presta atenção para entender a instrução e aprende pela instrução. Então, esse não vai aprender pela instrução. Me dá aqui não sei o quê, dou. Me dá a Ferrari, dou. Me dá a moto também, dou. Aí o filho mais velho, desgraçado, mas vá mesmo, que o resto é meu. Vá mesmo que fica tudo para mim. Também não apareça aqui. Se aparecer aqui eu te enveneno. E o bicho aparece, depois de anos volta. Então, você vê, nós estamos diante de uma revelação, que aí eu quero terminar, de uma revelação séria sobre a minha posição. Irmãos, estou terminando. Já está cedo para eu poder ter tempo de orar. O que acontece? Irmãos, esses filhos, o mais novo e o mais velho, querem o que o pai tem, que não são besta. O mais novo viu que o pai não morria mesmo, ia ganhar pouca coisa, me dá logo a parte. O mais velho falou assim, o velho demora de morrer, mas pelo menos tudo é meu. É tudo meu. O mais novo foi, ninguém para me atrapalhar. O gado é todo meu. Só que o mais velho não tem o bezerro gordo. O que é o bezerro gordo? Vamos explicar aqui para o pessoal que gosta de churrasco. Aqui tem um bocado de gente aqui. O primeiro está na minha frente, o outro está lá atrás, é o Fabrício. Você conhece aquela raça de gado? W-A-G-N-Y, Wagyu. Conhece? Quem conhece o Wagyu? Conhece? Você pega o Wagyu assim, R$400 o quilo. E ele é branco e vermelho. Branco e vermelho. Branco da gordura, vermelho da carne. Tudo entremeado. É a gordura o quê que a gente fala? Hein? O marmoreio da carne. O Wagyu é isso, ó. Ou Wagyu, né? Que o pessoal lá no Japão chama Wagyu. Mas Wagyu. Aí você bota lá aquele... Esse aqui é para meu filho. Isso aqui é uma festa especial. R$400 o quilo. Uma vez eu comprei uma promoção lá em Birimbau. Se você quiser, vai lá no Birimbau. De vez em quando é uma promoção. Estava R$80 o quilo. Eu comprei um monte, né, daquele negócio. Comi tudo de uma vez, né? Que é bom demais. Aí está lá o bezerro gordo. E o bezerro gordo é para quem? Para empregado? Não. O sujeito morava na fazenda, no mais novo, vendeu a sua parte, foi comer com os porcos, mas não come aqui, porque aqui só come filho. O outro foi para o campo, mais velho, disse assim, morra, velho, porque isso aqui tudo é meu, mas não come o bezerro gordo. Porque o bezerro gordo só come quem é filho. E na hora que o filho volta, o pai agora mata o Wagyu aí, porque a gente vai fazer festa de carne marmoreada. Churrasco com Lucas e Fabrício aqui, mas só filho come. Por quê? Porque é a restauração da identidade de empregado para filho, a restauração de identidade, aquele que, em vez de achar-se bom, sabe que Jesus é bom. Em vez de achar que tem currículo, sabe que Jesus tem currículo. Em vez de achar que fez alguma coisa, sabe que Jesus fez tudo. Você está entendendo? Porque quem volta, todos nós tivemos tempo de pecado, de dificuldade. Vou falar claro aqui para vocês, masturbação e pornografia. O sujeito está andando bem no caminho do Senhor. Isso eu tenho que falar, porque todo mundo sabe o que é isso. Tem que falar. O sujeito está andando bem no caminho do Senhor, aí chega um filme pornográfico. Tu participa de um grupo da escola e chega um filme pornográfico. Você tem que sair do grupo, mas não sai e vê. Aí quando vê, fala, que absurdo, rapaz. O inimigo está furioso, né? Se levantando contra a minha vida. Mas viu. Aí entrou na mente, ficou aqui. Aí quando chega 11h30 da noite, ele vai naquele grupo, né, mulheres? Vocês sabem que é assim, né? E o cara vai lá e pega naquele grupo, à meia-noite, 11h30, aquela mulher está dormindo, e vai lá e olha aquele filme. Entrou, não sai mais, vou avisando. Não sai mais a imagem. Você tem que colocar outras imagens por cima, porque aquela não sai. Mas o sujeito pega aquela pornografia, e aí vai se masturbar, começa a pecar, aí começa com aquele tipo, vai aprofundando com coisas piores, todo tipo de pornografia pior. E aí agora ele resolve confessar para voltar. Qual é a mentalidade dele? Empregado. Ele está devendo. Então ele volta assim, o que foi que houve? Mas estou mal para caramba, velho. O que foi? Pequei. Até aí está certo. Primeiro passo, confessar.
tem que chorar o pecado mesmo. Passa uma semana, rapaz, eu não sei o que está acontecendo. Está tão difícil. Eu vou para o meu devocional e não consigo. Devocional não flui. Quanta gente não vive assim? Quanta gente já não atendia assim, nesse exato estado? A dificuldade de ir a Jesus. Fernanda falou isso hoje. Orar, receber o perdão. Porque tem um advogado junto a quem? Fernanda, advogado junto a quem? Não, junto a Deus. Não, tá, junto a Deus. Temos um advogado junto a quem, irmãos? Por que João fez questão de botar junto ao Pai? Pai não precisa de advogado. É porque o Pai... Imagine, você é filho do juiz e irmão do advogado. Está tudo em casa, irmão. Está tudo em casa. Aí você chega e fala, Senhor, por favor. Mas para virar a chave do pecado e para assumir nova posição, tem que abandonar a mentalidade de empregado e assumir que quem fez alguma coisa nesta terra é Jesus Cristo de Nazaré. Foi Ele que fez. Estou começando a encerrar e dizer para você algumas coisas mais. Por que vou falar de novo, isso já falei antes, por que a gente, quando ensina aqui, os pastores ensinam, todo mundo, a gente instrui para que contem coisas de ordem pessoal, que contem uma situação pessoal. Por quê? Para você não olhar ninguém aqui achando que é superior a você, que infelizmente olha. Infelizmente olha. Essa semana, reunião de líderes. Um dos pastores abriu o coração na reunião de líderes e rasgou a sua vida. Rasgou a sua vida na reunião de líderes. Vários dos outros líderes, rapaz, o que foi isso? Meu Deus, como fui abençoado. E vieram me falar que, rapaz, aquilo que ele contou mudou minha vida. Quer dizer que um líder rasga da sua vida, das suas fraquezas, das suas lutas, das suas batalhas, e os outros são abençoados. Por quê, irmãos? Por quê? Porque acaba a hierarquia. A gente fica tudo do mesmo tamanho. Você não se olha como empregado e eu o herói e eu o superior. Você olha para Jesus grande e todos nós filhos de Deus. Você entende? É por isso que você vai vencer o pecado. Quando cair, quando a gente erra e fica mal, a gente desce a posição de empregado, porque agora estou em débito. Irmãos, corre para Jesus que acaba o débito. Corre para Jesus, admite para Jesus. Jesus, eu me masturbei, eu olhei pornografia. Senhor, eu não sei como eu vou tirar isso da minha cabeça, mas o Senhor vai me ajudar. Senhor, por favor, Espírito Santo, eu me levanto agora porque eu sou teu filho. Fala com Jesus e liga para o discipulador. E eles me dão um livro aí para eu me livrar dessa porcaria que eu botei aqui. Eu fiz isso. Aí eu do lado de cá faço o quê? Mas rapaz, ô Lucas, que decepção. Você, Lucas, imediatamente eu sou empregado. E no momento que eu faço isso com ele, eu sou o filho mais velho. E o filho mais velho é o quê? Empregado. Um filho sabe o carinho, o anel, o vestido, a sandália. Um filho sabe o que foi que o pai fez. Por isso ele faz com os outros o mesmo que o pai fez com ele. É por isso que a gente faz isso. A gente já falou várias vezes aqui. Uma pessoa pecou, uma pessoa está em dificuldade. Nós estamos do lado dessa pessoa. Porque o pecado meu é o pecado dela é meu. Nós somos filhos que carecemos da graça de Deus. Amém, queridos? Eu queria que você acompanhasse a leitura agora para terminar. Romanos 8, 31 e 32. E eu termino. O filho mais velho, o filho mais novo. Todos querem bênção. Filho mais novo, todos nós aqui. Todos nós queremos salvação, bênção, herança, prosperidade, família, todo mundo quer. Bênção todo mundo quer. Todo mundo quer. Os filhos, aqueles filhos empregados todos querem. Mas espera aí. Olha como funciona a partir de hoje. Olha como funciona a partir de hoje em Romanos 8, 31. Nós somos filhos. Vamos ler o 31 e 32 juntos. Vamos lá. 1, 2, 3. Que diremos então? Quem será contra nós? E agora? Aquele que não poupou, o entregou graciosamente com ele.
todas as coisas. Olha só. Enquanto o filho mais novo quer vendida a herança, e o filho mais velho quer que o pai morra, o filho mais novo porque ele quer curtir, e o filho mais velho quer que o pai morra porque ele quer a herança, nós todos filhos temos a herança do pai. E não temos qualquer herança, nós temos toda a herança de graça, mas tem que ser com Jesus. Como não nos dará graciosamente com quem? Com Ele, Jesus, todas as coisas. Observe, não vai acontecer de uma igreja de empregados ser abençoada por Deus. Não vai acontecer de uma igreja de julgadores, igual o filho mais velho, ser abençoada por Deus. Não vai acontecer. Ah, mas aquele irmãozinho foi abençoado. Você tem que investigar se ele não tem mentalidade de filho, porque enquanto foi pregado, ele está querendo puxar de Deus as bênçãos, mas ele não terá. Porque no reino de Deus, todas as bênçãos vêm em Cristo Jesus. Ou seja, o Cristo Jesus, ele resume os meus defeitos, porque levou todos, os meus pecados, porque perdoou todos, e toda a sorte de bênçãos espirituais na região celestial de Cristo. Jesus resume tudo. Então é por essa razão é que nós temos que ser filhos de Deus, assumir a Ele como nosso Pai e viver debaixo de uma paternidade em que a gente acessa ao Pai através de Jesus Cristo. E agora eu encerrei, mas agora eu vou perguntar a você. Saber dessas coisas, pessoal, ouvir o pregar e falar, que pregação boa. Só que amanhã de manhã, ou hoje de noite, você vai dormir. Você vai dormir. E talvez a primeira coisa que você se lembre seja de suas falhas. Talvez a primeira coisa que você lembre seja de suas dívidas. Talvez a primeira coisa que você lembre seja de coisas erradas, coisas que você precisa. Eu quero dizer para você que hoje Jesus está ali querendo transformar sua mente, para que a primeira coisa que você pense não seja na fazenda do Pai, mas no Pai que te ama. Hoje é dia de você tirar os seus olhos de você. Falamos isso aqui para os casais. Deixar de ser egoísta. Achar que você é capaz de conseguir alguma coisa para você, sendo que Deus é capaz de conseguir todas as coisas para você. Você é capaz de conseguir algumas, e Jesus é capaz de lhe dar todas as coisas, como você acabou de ver. Ou seja, não se trata mais de você buscar coisas, e sim de buscar o Pai. Aqueles dois filhos queriam as coisas, e você? E você? Quando Deus não te der as coisas, está ótimo. Ele quer essas coisas em outro tempo. Eles querem essas coisas de outro jeito, ou não querem essas coisas. Qual é o problema? O Pai sabe o que você precisa. A Bíblia diz que o Pai sabe que necessitar de todas essas coisas. Os gentios procuram cada uma delas, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Queria que você ficasse de pé nesse momento. Nós temos ainda uns minutos para a gente orar. Queria que apagasse as luzes aqui, conforme fazem no final da palavra. É um tempinho de oração. Você trabalhou o dia todo, mas está aqui. O Senhor falou com você e o poder de Deus está aqui essa noite. O poder de Deus significa o poder da palavra, o poder que quebra resistência, que abre a mente, que muda a atitude. Quando o filho mais novo estava lá, naquele chiqueiro, tentando comer a comida dos porcos, e nem isso deixavam, ele fez uma análise com honestidade e disse, chega. Chega. E essa noite, pode ser que você tenha vivido coisas pífias ao longo do tempo. Tenha se acostumado com família, meia boca, casamento meia boca, e principalmente sua alma meia boca. Tristeza, seja o que for. O fato é que hoje, eu não vou chamar empregados à frente, eu vou chamar filhos à frente. Você é filho de papai. Pai nosso que está no céu, chama você esta noite. Para você, esta noite, sair de suas tentativas. Você é muito bom,
muito inteligente, você é muito capaz, mas não dá conta do que você precisa. Vida espiritual é algo para um Deus que é espírito. Vida espiritual é para um Deus que é espírito. Vida abundante é para um Deus que tem poder. E este Deus que tem poder se chama Pai Nosso que estás nos céus. Ele está chamando você esta noite. Eu ministrei domingo, eu quero ministrar agora sobre você. Eu quero orar por você. E quando você vier à frente e dobrar o seu joelho aqui, eu vou pedir que os pastores, dessa vez só os pastores, vários deles não estão aqui por compromisso já antecipadamente avisado, mas Fernanda e os demais pastores vão impor as mãos sobre você. Você precisa de uma restituição, meu querido. Restituição da sua mentalidade de filho, libertação do seu coração de empregado. Não, você não pode sair daqui com mentalidade de luto e consigo. Não, eu consigo porque meu pai me dá. Não é luto e consigo, é eu consigo porque meu pai me dá. Força do meu braço acabou hoje. Nós temos aqui a força daquele que tem um braço forte, mão estendida. O braço forte é o do Pai que está no céu. Embora estejam de joelhos, os pastores vão, na medida do possível, passear entre vocês e vão colocar as mãos na cabeça. Hoje é tempo de restituição. E a primeira restituição é da sua identidade de filho. Você é filho de Deus. Feche os seus olhos e nós vamos orar aqui agora. Senhor Pai, Senhor Deus, Senhor nosso, Salvador nosso, Pai nosso que estás no céu. Bendito seja o teu nome. Bendito seja Jesus Cristo. Bendito seja aquele que morreu por nós, venceu por nós e ressuscitou para a nossa justiça. Bendito seja o Senhor que chamou uma família de muitos filhos. Bendito seja o Senhor que chamou pessoas de todo tipo de lugar e situação, mas também está chamando hoje pessoas de dentro da casa, perdidas em casa, como empregado. Senhor, não sei quantas pessoas estão aqui há muito tempo, frequentam, vêm, vão, ouvem, e nunca se tornam filhos, porque continuam julgando, continuam chateadas com pessoas, continuam com aquela mentalidade daquele filho que não queria festejar. Senhor, eu quero fazer uma intercessão agora, papai, em nome de Jesus Cristo. Enquanto eles estão orando e outros estão colocando as mãos, papai, eu quero falar sobre estas pessoas. A festa acabou para tanta gente. A festa parou para tanta gente. Pai, eu quero essa festa de novo. Nós queremos essa alegria de novo. Nós queremos festa de novo. Nós queremos alegria novamente. A alegria de ter, de ser, de poder viver como filho de Deus. A alegria de estar junto ao Pai. A alegria de poder, Senhor, estar de novo contigo. A alegria de poder viver na tua presença. A alegria de poder ser cuidado por ti. A alegria de saber que o Senhor não dá tudo o que a gente quer, mas tudo o que a gente precisa e no teu tempo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos deixou ser filhos de Deus. O Senhor nos fez filhos de Deus. O Senhor nos permitiu nos tornar filhos deste Pai maravilhoso. Papai, estão todos aqui, eu também. Nós estamos aqui falando contigo. Tu és este Senhor, este Deus, mas é este Pai que nos ouve em nome de Jesus. Senhor, restaura a alegria. Senhor, restaura, Senhor, a identidade. Restaura, Senhor, a confiança. Restaura a liberdade
de poder estar diante de Ti com falhas, com fraquezas, com defeitos, com histórico, tendo caído mais de trocentas vezes, mas filho que levanta de novo e de novo e de novo para o anel, para a sandália, para o vestido e para o bezerro gordo. Nós estamos aqui para isso, Jesus, para levantar, nem que seja 1000 vezes, porque o Senhor nos salvou e nos ressuscitou naquela cruz. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Você que está de joelho, você que veio à frente, você tem uma jornada. O pai nunca deixou de ser pai, mas aqueles 2 filhos deixaram de ser filhos. A sua jornada é voltar ao pai. Se você foi embora e voltou, volte como filho. E se você está dentro de casa como empregado, essa noite você se torna filho em nome de Jesus. Eu quero que você, agora, você que veio à frente, você comece a pedir perdão por toda reclamação e por toda murmuração contra quem quer que seja. Peça perdão, porque isso é coisa de filho mais velho. Peça perdão. Você não lembra, mas já pede logo. Você sabe o que fez. Reclamou porque o joade demora, reclamou porque a celebração, reclamou. Você é filho mais velho. Para de reclamar, rapaz. Você é filho. Você não é empregado, você é filho. Você faz parte da festa. Você está do lado de fora da festa para criticar a festa, não. Você foi chamado para estar dentro da festa. A festa é para você. Em nome de Jesus, Pai, passa do sangue de Jesus aqui, em todas essas confissões aqui, Pai. Todas essas confissões têm o teu perdão, eu sei. Então passa do sangue agora, limpa e redime cada empregado, porque nós queremos essa noite sair daqui como filhos amados do Pai. Nós anulamos, nós rechaçamos, nós deixamos para trás essa nossa vida de empregado de dificuldades, empregado de sistemas, empregado de quer que seja. Nós recebemos hoje o anel, recebemos hoje o vestido, recebemos a sandália e desejamos viver de bezerro gordo e bezerro gordo, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Que o Senhor abençoe tua vida. Até próximo domingo. Estaremos juntos, se Deus assim permitir. Abraço a pessoa e diga: bem-vindo, filho. Bem-vindo, filha.